Muitos perguntam como foi o processo, né, do fim da ditadura militar, do regime militar no Brasil. Ele começa a se estruturar, né, esse fim, a partir de meados dos anos 70. Né, e nós temos o processo de anistia, que foi um movimento muito importante aí, né, vários políticos participaram desse movimento. É importante nós lembrarmos que durante o regime militar foi permitido apenas o bipartidarismo. Então nós tínhamos o MDB, né, e nós tínhamos o Arena. O Arena representava os interesses dos militares. O MDB tentava fazer uma oposição, ainda que com poucas condições de realizá-lo. E a luta pela anistia aconteceu, né, com uma mobilização muito grande. Nós tivemos também, final dos anos 70, um retorno das greves como um mecanismo de conquista de direitos. E as greves do ABC, que naquela época, né, tiveram uma influência muito grande do Sindicato dos Metalúrgicos, que era presidido, né, pelo Luiz Inácio Lula da Silva, que viria a se tornar presidente, né, no futuro do Brasil. E todo esse processo foi enfraquecendo a presença dos militares no poder. A negociação, né, para o fim da ditadura, ela foi longa. O povo exigia diretas já. Um grande movimento com grandes passeatas, né, começou a ocorrer a partir de 1984. O movimento das diretas já ele foi fundamental para o processo de retorno do Brasil à democracia. Né? Ele foi um movimento que unificou vários setores do país. Afinal de contas, já praticamente eram quase 20 anos. Mas o Congresso brasileiro frustrou as expectativas do povo e determinou uma eleição indireta. Apesar de termos dois candidatos, né, do lado do MDB, o Tancredo Neves, e do lado do Arena tinha o Paulo Maluf. O Tancredo Neves acabou sendo eleito. O último governo militar foi do presidente João Batista Figueiredo, aquele mesmo que dizia que os cavalos cheiravam melhor do que as pessoas. O que acontece é um processo que frustra muito a população. Tancredo Neves foi eleito por um colégio eleitoral. Ele era uma grande promessa, né, para começar o processo de redemocratização do Brasil. Mas ele não chegou a tomar posse. Ele passou mal, né, e foi levado para o hospital. O processo de agonia dele, né, de uma doença, né, que até hoje ainda é um pouco misteriosa, né, porque ela atacou vários órgãos, levou ao seu falecimento no dia 21 de abril de 1985. E quem acabou assumindo o governo, né, foi o seu vice, né, então se tornou presidente José Sarney, um político, né, de origem nordestina, lá do Maranhão, e que também tinha origem na mesma sigla, né, partidária dos militares, que era o Arena. Né? Então acabamos praticamente, mesmo no processo de redemocratização, trocando 6 por meia dúzia, podemos dizer assim. O governo do José Sarney ele vai se estender de 1985 até 1989. No meio do governo dele nós temos a organização de uma Assembleia Constituinte, onde a nossa Constituição, a atual Constituição, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Né? Ulisses Guimarães, que na época era presidente do PMDB, né, o Partido da Mobilização Democrática Brasileira, que antes se chamava MDB, né, acrescentou o P aí, foi um grande líder no que diz respeito, né, a levar à frente o projeto de uma nova Constituição. A nossa Constituição é considerada uma das mais democráticas e liberais do mundo. Né? Se ela fosse realmente colocada em prática, muita coisa mudaria, mas sabemos que a prática depende da organização social, coletiva, né? Depende de politização. E o governo do José Sarney também foi marcado aí pela presença de planos econômicos mirabolantes. Afinal, o Brasil vivia o eterno fantasma da inflação. Também herdamos uma dívida externa bilionária,
resultado dos empréstimos que os militares fizeram e também da corrupção, né, gente, que acontecia durante todo esse período que eles estiveram no poder. O discurso de que no período militar não houve corrupção porque você não via nada nos jornais, não existia nenhuma denúncia. Por quê? Porque existia uma censura muito grande. Então, que jornalista, qual imprensa, né, qual meio de comunicação teria coragem, teria peito, né, teria condições de denunciar um crime de corrupção de alguém ligado ao regime militar? Então, existia corrupção, sim, né, desenfreada, só que ela não era denunciada. Não existiam órgãos, né, nem mesmo para investigar, com condições de fazê-lo. Né? Então, após o governo militar e durante o governo do próprio José Sarney, essa dívida externa foi rolada durante muito tempo, chegando aí à casa de mais de 150 bilhões de dólares. Né? Uma dívida que deixava o Brasil escravo do Fundo Monetário Internacional. Pagávamos apenas os juros desta dívida e o FMI é que determinava o percentual que deveríamos investir em educação, em saúde, em transporte. Né? Então o Brasil, nessa época, ele era totalmente dependente dos interesses, principalmente dos Estados Unidos. Em 1989, nós temos uma campanha, né, uma nova possibilidade. O povo brasileiro finalmente, né, pôde votar novamente para presidente. Então, vários partidos políticos, desde os mais conhecidos até indivíduos mais impossíveis, né, de estar presentes ali, mas era a democracia, né, colocada em prática. E nós temos um processo eleitoral na qual acaba aparecendo mais, né, a presença de um político novo, que vinha de Alagoas, de um partido novo, chamado Partido da Reconstrução Nacional, o PRN, chamado Fernando Collor de Mello. E, do outro lado, um representante popular do Partido dos Trabalhadores, né, o PT, representado pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Claramente era um embate de duas forças completamente contrárias. Né? E o Fernando Collor recebeu um apoio maciço da elite e dos meios de comunicação. O Lula não teve condições, né? Todas as forças se colocaram contra ele, e o Fernando Collor foi eleito presidente em 1990. Governou apenas 2 anos. Em 1992, como resultado de um escândalo envolvendo o tesoureiro dele, Paulo César Farias, escândalo esse, inclusive, né, que foi denunciado, né, pelo próprio irmão do Fernando Collor, que denunciou enriquecimento ilícito, uso de dinheiro público. Collor acabou sofrendo processo de impeachment em 1992 e quem assumiu o seu governo, né, o governo, né, após a saída de Collor, foi o seu vice, Itamar Franco.